Não é surpresa para ninguém que o novo filme do Superman estreia esse ano, trazendo uma nova fase para os heróis da DC. Mas você conhece as principais histórias da concorrente da Marvel? Neste vídeo, vamos apresentar os principais eventos e sagas que aconteceram nos quadrinhos. Então já deixa o like se você curte esse tipo de conteúdo e comenta aqui no vídeo qual o seu personagem preferido da DC. Agora bora começar! A Crise nas Infinitas Terras. Imagine que você está lendo quadrinhos e percebe que existem muitas histórias diferentes acontecendo ao mesmo tempo. Heróis de mundos diferentes, vilões que você nunca viu antes e tudo parece um quebra-cabeça complicado. Foi exatamente isso que os fãs da DC sentiram nos anos 80. Aí, em 85, a DC decidiu resolver isso de uma vez por todas com a Crise nas Infinitas Terras. Pensa nisso como uma grande faxina no universo dos super-heróis. Eles tinham tantas histórias paralelas e personagens complicados que decidiram simplificar tudo em um único universo. Nessa história, um vilão chamado Anti-Monitor estava causando um caos, e a única maneira de consertar as coisas era unir todos os universos em um só. Foi um evento épico que redefiniu completamente o que conhecíamos sobre os super-heróis da DC. Personagens que morreram, outros renasceram, e o multiverso foi reduzido a apenas um único universo. Foi um momento marcante que mudou para sempre a cara da DC Comics e deixou os fãs de queixo caído. Zero Hora. Agora, lá para 1994, a DC sentiu que precisava fazer alguns ajustes após a grande faxina da primeira crise. Desta vez, chamaram esse evento de Zero Hora, que é meio como dizer, vamos zerar tudo e começar de novo. A ideia por trás do Zero Hora era consertar algumas coisas que ainda estavam meio bagunçadas no universo dos super-heróis. Imagina que a Crise nas Infinitas Terras tinha criado um monte de linhas do tempo alternativas, e algumas delas ainda estavam causando confusão. Então, a equipe da DC decidiu dar uma arrumada nisso. Não foi tão grandioso quanto a Crise, mas ainda teve o seu valor. O personagem principal desse rebuliço temporal foi o Hal Jordan, que ao invés de ser um herói, acabou virando um vilão chamado Parallax. O Zero Hora não foi tão famoso quanto a Crise, mas foi como uma espécie de conserto da continuidade. Foi como dar uma polida nas histórias e garantir que todos os heróis e vilões estivessem no mesmo ritmo. Crise Infinita. No ano de 2005, quando a DC nos presenteou com mais um monte de eventos na épica saga da Crise Infinita, se você pensou que a Crise nas Infinitas Terras já tinha sido intensa, bem, então você não conhece essa. Ela veio para celebrar os 20 anos da Crise nas Infinitas Terras e trouxe de volta os sobreviventes originais da primeira crise. Aqui, o Superboy Prime, cansado de ficar em segundo plano, dá uns socos na parede da realidade, algo que ficou marcado na memória dos fãs. Esses socos basicamente moldaram partes do universo da DC de uma forma que ninguém esperava. Foi como se a própria realidade estivesse sendo esculpida pelos punhos desse Superboy Prime. E o resultado disso, bem, os heróis que estavam mortos voltaram à vida, como Jason Todd, e surgiram novos heróis. Além disso, o evento foi responsável por dividir o universo em 52 terras paralelas. Agora, imagine cada uma dessas terras como uma versão diferente dos quadrinhos, cada uma com suas próprias histórias e nuances. A Crise Infinita não foi apenas um evento, foi uma explosão de criatividade, e isso serviu para mostrar que, quando se trata de redefinir a realidade dos super-heróis, a DC não tem medo de ir além. Os Novos 52. Imagine-se em 2011, onde os quadrinhos da DC passaram por uma mudança radical, e isso se deu graças ao Flashpoint. Resumindo, o Flash, conhecido como Barry Allen, brinca com o tempo de uma maneira que alterna completamente o universo. E o resultado? Um novo começo. Os Novos 52. Essa é uma espécie de renovação total, como se os criadores quisessem dar uma nova cor e vibe ao universo dos super-heróis. Eles redesenharam personagens, deram uma roupagem moderna às histórias e, de certa forma, criaram um universo sombrio e complexo. Foi como se a DC dissesse, vamos experimentar algo diferente, algo ousado. A idade dos heróis foi alterada, personalidades mudaram e até as origens de alguns personagens foram reinventadas. Contudo, essa mudança não foi totalmente recebida de braços abertos pelos fãs.
Alguns sentiram falta do tom clássico e otimista que caracterizava a DC, enquanto os outros apreciavam a coragem de tentar algo novo. Os Novos 52 trouxeram uma onda de novidade, mas também provocaram debates entre os fãs. O que ninguém pode negar é que os Novos 52 marcaram um capítulo significativo na história da DC, mostrando que, após décadas, a editora está disposta a se reinventar para manter a chama da criatividade acesa. DC Renascimento. Num evento que chegou em 2016 como um sopro de ar fresco após tumultuados Novos 52, a DC percebeu que havia deixado algumas coisas importantes para trás. Então decidiram trazer de volta elementos do passado que haviam sido modificados ou até mesmo esquecidos nos quadrinhos. O grande símbolo desse retorno às raízes foi o Flash, especialmente o Wally West. E ele, de certa forma, personificou essa nostalgia, trazendo de volta a sensação de um universo mais clássico. O DC Renascimento não foi apenas uma tentativa de corrigir o que alguns consideravam erros dos Novos 52, mas também uma celebração dos elementos que fizeram da DC um ícone. Personagens que estavam desaparecidos voltaram à cena e conceitos clássicos foram reintroduzidos. Foi como uma espécie de um abraço caloroso aos fãs antigos e uma porta aberta para os novos explorarem o vasto mundo dos super-heróis. E assim, a DC continuou a criar suas ricas histórias, mesclando o antigo com o novo, criando um universo que honra sua história. E aí, curtiu esse vídeo? Então já deixa o like e não perca a oportunidade de se inscrever aqui no canal. Assim, você fica ligado sempre que sair um vídeo novo. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.